diocese era uma calamidade, né? Não tinha padre, não tinha seminário, não tinha casa, não tinha nada. E ele então começou a investir na formação. Ele gostava muito da formação sacerdotal. Gostava muito do seminário. Nós não podemos oferecer só as coisas fáceis para a juventude. As coisas fáceis passam logo no dia. Nós temos que colocar coisa difícil. E todos querem conseguir as coisas com o seu esforço. Um abraço especial a todos vocês. Está no ar o 11º episódio do podcast Imaculado Coração, o seu podcast paroquial. E hoje estamos em uma missão, uma gravação muito especial aqui no Vale do São Patrício, no norte do estado de Goiás. Viemos aqui para entrevistar um convidado super especial. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, Antônio? Bom dia. Como vocês podem ver, o cenário é diferente. Estamos aqui na cidade de Uruaçu, mas antes de apresentarmos o nosso querido convidado, nós queremos agradecer algumas pessoas que têm nos ajudado na manutenção do nosso podcast. Raíssa, já aconteceu lá na sua casa de você estar fazendo o almoço ou janta e o gás acabar? Sim. Se isso acontecer, pessoal, liguem para o Italiano Gás, o nosso parceiro que nos ajuda e sempre está disposto a atender todos vocês com muita agilidade e educação. Obrigado, Italiano, pela sua ajuda. E nós estamos aqui já apresentando o nosso convidado. O tema de hoje será sobre a vida do nosso amado bispo de Anápolis, Dom Manuel Pestana, dia 8. Acredito que esse podcast será, né, no dia 8. Fará 15 anos de sua morte e hoje nós queremos falar um pouco da sua vida e da sua missão. Por isso nós convidamos Dom José Chaves para estar falando conosco um pouco sobre a vida de Dom Manuel. É um prazer tê-lo no nosso podcast. Obrigado. Para mim é uma grande honra primeiro receber essa equipe tão ilustre, né, que veio de Anápolis justamente fazer essa entrevista. E o assunto também me é agradável. Eu fui muito amigo de Dom Pestana. Dom Pestana vinha muito aqui na minha diocese. O primeiro retiro que eu preguei para o clero de Anápolis, preguei muitas vezes lá, foi aqui em Uruaçu. Eu, o clero todo aqui, e ele pediu se eu poderia oferecer local e ser o pregador. Eu, com todo prazer, dei o local pregador. Vieram, viram, gostaram, fizemos sempre esse intercâmbio. Eu ia muito a Anápolis, ele vinha aqui. Depois de emérito, ele pediu para trazê-lo quando eu viesse aqui. Eu era muito chamado depois que eu estava em Goiânia. Fiquei emérito e fui residir em Goiânia com a minha família. E ele mesmo me pediu, eu ia muito visitá-lo em Anápolis, ele estava muito isolado, muito sozinho. Eu falei, Dom José, você vai ao Uruaçu sempre, me convida que eu quero ir com o senhor. Toda vez que eu via, ele vinha comigo. Visitava as paróquias, gostava. Eu sempre presidia, ele celebrava comigo. E tivemos essa amizade. Nas horas difíceis lá de Anápolis, ele sempre me recorria, né? Sempre como amigo, né? Me ajudava. Então é um prazer para mim falar sobre Dom Pestana. Estou à sua disposição. Antes da gente começar propriamente, a gente agradece também ao diácono Orlando por ter organizado, entrado em contato com o senhor para viabilizar essa entrevista, e ele está aqui também abrilhantando esse 11º episódio do nosso podcast. Tudo bem, diácono Orlando? Tudo bem, eu também agradeço muito estar presente nesse dia aqui com o Dom José Chaves. Admiro muito a pessoa dele, também Dom Manuel Pestana. Nós estamos muito lisonjeados por participar com vocês neste dia também, onde entrevistaremos Dom José Chaves sobre a vida de Dom Manuel Pestana, nosso amado bispo, saudoso bispo Dom Manuel Pestana. Então, antes da gente falar mais um pouquinho de Dom Manuel, a gente gostaria também de falar um pouquinho da história do senhor, como que começou a diocese de Uruaçu, como foi organizado os primeiros trabalhos aqui. A gente sabe que todo começo é muito complicado, né, Dom José? Você poderia falar um pouquinho para a gente? A diocese de Uruaçu começou com a prelazia de São José do Alto Tocantins. Era a diocese, a prelazia, foi criada por Pio XII
e depois entregue aos padres claretianos, missionário do Imaculado Coração de Maria, conhecido como claretianos. Eles vieram em 1924, ficaram aqui até renúncia de Dom, até a criação da diocese. A prelazia foi extinta com a criação da diocese e criada no mesmo dia a prelazia de Formosa, com todo o território da prelazia, né? O território. E o bispo que estava lá com o bispo foi o primeiro bispo do Uruaçu, Dom Francisco Prada, e ele foi também administrador de Formosa, até que viesse o bispo para Formosa. Então eu era da prelazia São José do Tocantins. Mas como pelo direito, quando se cria uma diocese, no ato da leitura da bula, os padres ficam onde estiverem. O Dom Prado era esperto, sabia que a leitura da bula ele ia perder os padres que ele ordenou lá, então ele passou os padres para cá. E o núncio reclamou: você não pode tirar os poucos padres que tem, aqui fica sem ninguém. Eu não, mas eu ordenei esses padres, eu que ordenei, certo? Eu vou para o Uruaçu, também lá não tem padre e tal. Teve aquela contenda. Então, entraram em acordo, ele trouxe 3 padres, um seminarista, e deixou 1 ou 2 lá. Entre os que vieram, eu vim primeiro. Porque quando eu vim para cá, a diocese não tinha ainda lido as bulas, né? Não tinha erecto a diocese. E ele pediu para que eu fosse para Goiânia. Eu comecei em Goiânia, fui em Goiânia para receber jurisdição lá. Não sei se vocês sabem, trabalhei em Jaraguá meio ano lá. Professor na faculdade, lá naquele seminário, que hoje a faculdade era Seminário Arquidiocesano de Goiânia. Fiquei vigário paroquial, ajudando, e fiquei capelão do seminário, do hospital. Eram as irmãs dominicanas do Rosário. Funcionava muito bem o seminário, fiquei uns tempos. E Dom Prada, passando por lá, já não tinha criado a diocese, me pegou e levou para Rialma, que era a paróquia mais próxima ali de Goiânia. Eu fui o primeiro pároco de Rialma. Já tinha sido pároco na minha cidade natal, durante a prelazia. Eu fui em Rialma pelo pároco da cidade, né? De lá fui transferido para cá, fui vigário geral, vigário da catedral, e depois me fizeram bispo, contra a minha vontade. Renunciei, não quis, mas não teve jeito. Então tive que aceitar. E fiquei aqui 30 anos como bispo diocesano, e foi nesse tempo que eu conheci, depois eu vou falar sobre isso, como eu conheci Dom Pestana, começou a nossa amizade. E muitos católicos têm a curiosidade de saber como que é feito esse convite para se tornar bispo. É o núncio apostólico que liga, envia alguma carta? Não, isso aí é meio complicado, né? O regional, nós temos o regional. No Brasil hoje nós temos 18 regionais, o país decide todos os regionais. Nossa decisão regional centro-oeste. Então, o regional, todos os regionais, cada um se reúne, período de 2 em 2 anos pelo menos, para tratar de nomeação de bispo. Como você faz isso? Então, os bispos se reúnem, secretamente, e pergunta lá quem tem padre episcopal, que é apto para episcopado. O padre, o bispo que tem, fala: eu tenho um padre, eu tenho, não tenho. Bom, tá? Não só da sua diocese, mas também pode apontar de outra diocese, se ele conhece bem o padre, etc. Quando já resume aquilo lá, por exemplo, arranjou 3, 4 candidatos, 5 candidatos. Então fez pergunta lá, estou de acordo, bom, se estiver de acordo com aqueles candidatos, põe em votação, a secreta, né? Escolhe, por exemplo, de 5, 6 parece, uma vez passa 2, 3, tá? Depois dessa votação aí, a gente faz uma ata especial, manda para a anunciatura, ata com o número de votos que cada um teve, etc. E vai para a anunciatura. A anunciatura, você abre aquilo lá, vê, porque vai um relatório também, né? Faz ata. Coisa tudo secreta.
Pelo menos no meu tempo era assim, hoje não tem muito segredo. Depois o núncio vê tudo aquilo lá e agora ele toma conta do negócio. Ele manda a carta para todos os bispos perguntando sobre aquele padre. Aí a gente vai fazer o relatório, vem a folha para preencher sobre a vida do padre. Em todo sentido. É complicado, etc. Depois aí faz pergunta para os padres também, a ver para alguma religiosa, um leigo ou outro, que está relacionado, que tem a capacidade de responder aquilo tudo, e fecha tudo isso aí, volta para a anunciatura tudo. O anúncio vai olhar tudo, as condições, os prós, os contras, etc. Se não passa, lá vem queima. E depois se passa, tu manda para a Sagrada Congregação dos Bispos em Roma. Lá é a última palavra. Lá eles veem tudo, o processo, veem tudo, etc. Julga como se fez aqui, etc. Escolhe um. Sempre a terna, né? Sempre 3. Escolhe um, escolhe a terna, né? Que ele manda para lá. Depois o presidente do bispo lá vai ao Papa, apresenta para ele os 3 bispos, a diocese, tá? A regional, centro-oeste, o que você passarem 6 candidatos aqui. 1, 2, 3. O Papa não sabe nada, que ele não viu, não conhece nada. Não é o Espírito Santo. Então o Papa lá e fala, este. Ele pode escolher o primeiro, segundo, terceiro. É um caso até interessante que eu ouvi de um bispo da Sagrada Congregação do bispo lá, me contou pessoalmente. Então eu tinha mais de 2 bispos. E foi que a maior vergonha que ele passou, um vexame assim, foi ele encarregar, levou os 3 nomes para ouvir, o Papa. E o primeiro, segundo, terceiro. Eles pensam, os políticos aí fazem, mas pegam o primeiro, né? Já aconteceu. O Papa João Paulo II é muito esperto, olhou assim, pensou, e o bispo antecipou para a santidade. Esse aqui é muito bom. Botou o primeiro, né? Esse candidato aqui é muito bom. É um padre excelente, sei o quê. E o Papa falou assim: se você fosse Papa, você escolheria este? Você sem graça, né? E o Papa escolheu o último, mas eu quero este, o último. Não consigo imaginar São João Paulo II, né, que era tão vivaz de fato fazendo isso. Quer dizer que é o Espírito Santo, né? A gente está acreditando no Espírito Santo. Mas bispo bom, hoje está por aí. Não sei se já morreu, mas é assim, faz assim, para criar o seu bispo. O Dom José Chaves, como que nasceu a sua amizade com o Dom Pestana? Com o Dom Pestana, providencialmente. Eu o conheci antes de ser padre, antes de ser bispo. Eu era bispo novo, né? E houve um congresso de catequese em São José do Rio Preto, promovido pelo bispo diocesano, que é muito bom, que era um catequista excelente. Acho que está emérito já, bem frágil de saúde. Não sei se morreu. Telefonei a última vez para ele, faz muito tempo, ele já não estava quase falando direito. Dom José Aquino Pereira. Fez esse congresso, convidou o Regional Centro-Oeste aqui, especialmente o Dom Nilton, que era arcebispo de Brasília. E o arcebispo é muito amigo nosso aqui, etc. Me convidou especialmente para ir com ele. Só nós 2 fomos, do Regional, Dom Nilton e eu. Vamos fazer o congresso lá. E lá o congresso, tem muita gente fora, né? Bispo de região do Rio, São Paulo, catequista, bispo, padre. Um congresso catequético muito bom, foi muito concorrido. Estamos lá e durante as palestras, tudo, coincidentemente, num dia de Santana, 26 de julho, nós estávamos lá, nesse congresso. Me pediram para presidir a missa. E o novo lá, você fica nervoso aqui, eu fiquei nervoso lá. Você vai presidir a missa hoje. Isso, lá, aquele congresso lá. Eu presidi Santana, né? Sim, provido. E falei sobre Santana. Uma
primeira catequizou Nossa Senhora, etc. Aquela coiseira toda lá, coisa de palavra, e tal, morcega daquela, tal, terminei. Então, voltamos para os seus lugares, missa. Quando foi na hora da conferência, a missa foi mais cedo, depois de café, a conferência, veio esse Dom Pestana, baixinho, veio assim, encheu de mim e falou assim: eu gostei muito da sua pregação, você é de onde? Eu falei: eu sou bispo de Uruaçu, Goiás. Ah, de Uruaçu e Goiás, conversamos um pouquinho, tudo assim, e foi assim. Ele foi para o lugar dele, foi comigo, passou. Depois, nesse dia, ele ia fazer uma conferência. Ele estava marcado para fazer uma conferência também, palestra. E lá ele fez a palestra dele e tal. Quando terminou tudo, eu fui lá e cumprimentei. E falei: eu gostei muito da sua palestra. Devolveu o elogio. Eu gostei muito da sua palestra, foi muito boa. Foi boa mesmo, né? Não me lembro o que ele falou mais, mas foi boa. E ao lado mesmo estava um padre muito engraçado. Você olhou e falou assim: mas quem é esse baixinho aí? Era ele veio assim: esse baixinho, de onde é que é? Que padre é esse? Eu falei: esse padre é de Petrópolis, é professor lá, padre Manuel Pestana. Eu gostei da palestra dele. Eu fui pessoalmente lá dizer que gostei também. E foi assim que eu comecei a amizade com ele. Depois, continuamos, ficamos amigos, né? Perguntou sobre Goiás, se aproximou de mim e tal. Eu nem imaginava que ele ia cair em Goiás, né? Passou. Mas depois eu sabia já, quando ele foi bispo, escolhido bispo, eu já sabia que, eu já conhecia a cruz peitoral dele, já sabia tudo que ele ia ganhar, porque aconteceu que o meu bispo, Dom Francisco Prada, não foi sagrado, recebeu de presente um político lá da Itália, da Espanha, aliás, espanhol, uma cruz peitoral preciosa, as pérolas preciosas e tudo aquele tempo. Mas ele era muito humilde, ele usava muito pouco, só na solenidade, Páscoa, coisa assim. E nessa época tinha os padres claretianos que estavam fazendo campanha para construir o santuário dedicado ao Imaculado Coração de Maria, que é patrona da congregação, em Roma, lá no bairro Parioli. Aliás, é um santuário mais bonito. O Nossa Senhora, acho que é um dos principais do mundo. Lindo, lindo. Então fizeram uma campanha em toda a diocese, em toda a congregação, pedindo às congregações para ajudar as cada congregações do mundo, pedindo para ajudar, vamos ser o Santuário Nossa Senhora, nossa padroeira, etc., aquela coisa. E Dom Prada também, como claretiano, que ele é bom religioso claretiano, ele quis fazer também uma doação. Ele falou até para mim assim: eu vou fazer a tua doação, tu fica feio, eu sou claretiano, o bispo não dá nada, e os padres não pedem a gente, porque sabe que o bispo é pobre, não tem nada, mas eu não tenho nada para dar. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou vender minha cruz e o resultado eu vou dar para a congregação, lá para o santuário. E teve uma reunião dos bispos, a provista, não sei aonde, São Paulo, e ele foi com a cruz e pôs em leilão lá. Assim, essa cruz aqui eu vou pôr em leilão, e contou a finalidade, o resultado dessa cruz é para ajudar no santuário, etc. Fui lá. E o bispo de Santos, o Dílio, né? Dílio Soares, era o bispo atual, e ele rematou a cruz, rematou a cruz peitoral, rematou e falou assim: esta cruz eu vou dar para o primeiro padre da minha diocese que sair bispo. Vou guardar. O primeiro bispo que sair da minha diocese vai ganhar essa cruz. E guardou. E o padre que saiu bispo foi Dom Pestana. E Dom Pestana, quando foi ordenado, ele deu para ele assim: essa cruz aqui, eu rematei para você, é sua, tal, tal. E a gente já sabia que foi do meu bispo. Interessante, né? Era a cruz do meu bispo. Ela está hoje lá na Cúria de Anápolis. Não sei se vocês já viram lá. Uma cruz preciosa que está lá no relicário lá guardada, é essa cruz dele. Era daqui. Então,
eu já ficava sabendo que ele ia ganhar aquela quando ele foi nomeado bispo. Foi nomeado bispo, depois que acho que uns 4 bispos tinham renunciado a Anápolis, né? Anápolis tinha uma fama, né? Muito ruim. Uma fama ruim na época. Petismo dominava tudo lá, terrível. Aqueles padres holandeses tinham por lá, holandês, né? Terrível. E ele passou alguma vez de ônibus, me falou, ele passava de para Brasília, algum encontro, alguma coisa ia fazer em Brasília, não sei. Eles que olhavam para aquela cidade, achavam aquela cidade esquisita. Falavam assim, nossa senhora, essa cidade aqui, abandonada, assim. Eles que não tinham simpatia por nada de jeito nenhum. Ele falou pessoalmente. Mas como os 4, o Lúcio ia falar para ele que pelo menos 4 bispos tinham renunciado. Ninguém queria aceitar nada. Então jogaram nele. Ele ficou assim também, ele aceitou. Quando ele foi com o Núncio, para conversar com o Núncio sobre a Anápolis, o Núncio falou assim, olha, tem dificuldade, todos nós temos dificuldade, todos nós somos do mesmo jeito, mas é Deus que faz. Deus faz. Isso aí impressionou ele. Essa frasinha só, né? Deus que faz. E ele tudo. Me lembro quando ele fez 15 anos de padre, de bispo, eu fiz até a homilia lá, ele fez, depois eu fiz. Ele falou isso. Nessas horas de difícil dificuldade, eu lembrava, é Deus que faz. E fez mesmo. Né? Então, não pensar, depois ficamos amigos. Ele, quando foi sagrado, ele teve muita resistência. Né? Era considerado como tradicional, é conhecido no Brasil todo como um padre metrópole tradicional. Ele é da Diocese de Santos, mas ele trabalhava nessa época em Petrópolis. Ele era professor lá na faculdade, trabalhava lá. E depois eu tinha ido lá em Petrópolis também, mais ali. Quando ele foi sagrado, ele foi muito mal recebido no Regional Centro-Oeste. É uma história, né? Mas nessa não queria. Ninguém queria ir na ordenação dele, sagração. Nessa época eu era presidente do Regional. Então, o arcebispo de Goiânia não queria ir, ninguém, nem um bispo queria ir. Não vou nessa ordenação, não vou não, quer dizer, não sei. E eu falei com o arcebispo, o bispo vai ser sagrado, ele vai pertencer a essa província, é o bispo mais próximo de Goiânia, Anápolis. Então nós temos que receber o bispo, afinal de contas ele é bispo. Não, mas não sei o quê, esta nomeação não desceu ainda está aqui, não sei o quê, desse jeito. Mas assim, a gente tem que engolir às vezes as coisas, mas tem que fazer isso aí. Gente, até convenci. Até eu vou. Então eu falei, o senhor vai de avião e eu vou de carro, vou levar algum representante da diocese para ir lá para receber. E tentei arranjar uns padres ali, o padre da catedral, fui chamar o vigário geral, o padre da catedral, mais um outro lá, recebi, um frade. Primeiro fui no padre, pedi o carro emprestado da diocese. Da diocese. O padre falou assim, não, carro para isso eu não empresto. Bom, depois ele falou assim, também eu estou saindo da diocese. Já estou descendo. Não quero nem receber esse bispo aqui, não quero nem ver. E saiu da catedral. Antes do bicho chegar, já foi embora. Foi Goiânia. Vou falar o nome do padre, né? Não interessa. E foi embora. Então eu fiquei lá sem saber, arranjei uma Kombi, comprei. Aliás, estava com mais disposição para receber o bispo, era a comunidade dos padres franciscanos menores, né? E muito bom. Eles sempre foram respeitosos, amigos. E foi um deles conosco, né? Então alugamos uma Kombi lá, uma Kombi, não sei o que era. Naquele tempo era Kombi, né? Uhum. Pega uma Kombi e consegui levar um grupinho, o Frei foi dirigindo, e eu fui no meu carro com o padre Tennyson, que era vigário geral lá. Não sei se você lembra, José Tennyson. Cônigo Tennyson. Você conheceu ele, né?
Ele morreu quase com 100 anos. Foi quase. 100 anos, muito bom. Depois foi comigo, ele, um padre, um outro padre lá. E nós somos 4 pessoas, eu e mais 3. No meu carro mesmo, fui dirigindo. E fomos lá passando para ser a sagração dele. Assim, uma sagração, aliás, foi muito solene, muito bonita. Naquele tempo era tudo em latim ainda, foi a solenidade. Foi em Santos, a sagração dele foi lá em Santos. E o arcebispo foi de avião, participou da cerimônia, participou do almoço, logo depois do almoço ele voltou, veio embora. E assim ele fez. Quando ele veio tomar posse, mas não tinha ninguém tomou posse. Os 3 gatos pingados lá. Primeira Semana Santa que ele fez lá, a primeira, foi no dia da missa do Cristo, missa do sacerdócio, missa do Cristo, que o sacerdócio todo vem, tinha com ele, parece que 2 padres só. Tinha pouco padre lá, mas também um padre ali. Tomar vontade. Tinha 2 padres. E foi assim, mal recebido. Ele estava, coitado, ele era admirável a virtude da humildade dele e da perseverança. Ele era humilde, lutando, e a fé. Ele tinha muita fé. Devagarzinho, ele falou assim, Deus faz. Ele falou que essa palavra do Núncio ficou na cabeça. É Deus se faz. Deus se faz. E foi, e muita coisa sobre o Pestana. E é muito interessante, até mesmo pensar nessa frase, Deus faz, porque quando ele entra, né, de fato tem essa versão, mas hoje todos, pelo menos suma maioria na diocese, lembra com muita saudade e com muito carinho de Dom Manuel. Hoje, se nós vemos a nossa diocese com esse olhar, né, dos padres bem formados, nós devemos muito ao próprio Dom Manuel. Como o senhor falou, né, como antes Anápolis era entregue a comunistas e tudo mais, e hoje em dia nós vemos esse movimento dos padres muito bem formados, em busca, de fato, da verdade, defendendo a fé da igreja. De fato, Deus fez, né? É isso mesmo. Entregar na mão de Deus, né? Deus usa instrumento, nós somos instrumento na mão de Deus. Tem que ser dócil na mão de Deus. Quando a gente é dócil, Deus faz. Deus escolhe os menorzinhos, os pequenozinhos, está no livro, né? Para fazer coisas grandes, né? O Senhor não fala assim, vocês farão e farão obras maiores do que eu. O Senhor faz. Então, na mão de Deus, ele deixa fazer. É assim mesmo. Eu ordenei 3 bispos que eu recebi aqui nesse seminário. Recebi aí, garoto estudou comigo, ordenei padre, diácono, padre e bispo, os 3. Fotografia deles ali. Quando eu nomeei esses 3 aí, um bispo me telefonou, Dom José, o senhor é tão imperfeito, tão coisa perfeita, como é que você consegue formar bispo assim? Como você consegue bispo? Mas você não conseguir, aqui Deus é grande. É assim mesmo. Deus pega os bobinhos, os trouxinhas, para fazer coisa extraordinária. Agora que eles já são sábios, são cheios de si, já tem, não precisa de Deus, então se vire. É desse mesmo, desse jeito. Nós queremos fazer as coisas por nós que vamos fazer, eu que fazia assim. Sem Deus, sem mim, que fareis? Mas é assim mesmo, o nosso orgulho, nossa autossuficiência, o nosso ego fala muito alto. A gente precisa. Nisso aí eu admirei muito a Pestana. Eu acompanhei muito, fiquei muito com ele. Ele era muito humilde. Sempre que a nossa assembleia, tudo, era criticado, era tudo assim, mas ele sempre não respondia, não brigava com ninguém, mas aguentava tudo isso. Era um exemplar, é um exemplo, para mim foi um exemplo, eu gostei muito dele. Mas que a morte dele, senti demais. A gente conversava muito. E às vezes a gente não sabe nem com quem conversar, né? Não tem referência. Ele é uma referência boa aqui pra gente. Ele é muito bom. O dia da posse dele, o senhor esteve presente também? Como que foi a posse dele, o dia que ele chegou aqui em Anápolis? Como foi a recepção dele para as pessoas, pelo clero, pelas autoridades?
senhor lembra desse tempo? Com isso eu falei. Quando ele chegou, a posse dele foi muito fria. Assim, fria. Depois, quando ele chegou, a diocese era uma calamidade, né? Não tinha padre, não tinha seminário, não tinha casa, não tinha nada. E ele, então, começou a investir na formação, na educação, a vocação. Ele gostava muito, muito, muito da formação sacerdotal. Gostava muito de seminário. Começou lá no caso é pior do que aqui. Eu comecei também aqui, comecei na minha casa lá. Depois da casa, ele lá de certo. Depois comecei a construir aqui. Mas ele morava num galpão. O seminarista num galpão miserável lá, não tinha condição nenhuma. E ele era professor, propriamente sozinho. Dava aula, manhã dava aula, à tarde, o dia todo professor. O professor mexendo com essa aula, só procurar aula. Um dia eu passei por lá, ele não estava para chegar, ele vinha dar aula no galpão dele lá, um monte de livro debaixo do braço. Eu dou Manuel, estou esperando aqui. Pois é, seu bispo, desculpa, mas eu sou, de vez em quando que eu sou bispo. Eu só indo nessas aulas aí por aí, atendendo por aí, de vez em quando vai na cura, assim, de vez em quando eu estou bispo. Ele é assim, trabalhou, lutou, mas formou padres muito bons. Tem muito desgosto também, né? Tem cabeça dura por isso, mas ele tem muito, muito consolo. Mostra que quando ele completou 15 anos no episcopado, ele já tinha ordenado 52 padres. E no regional não teve nenhum isso, fez isso. É muito. E o senhor disse dessa realidade de não aceitação e também a respeito de poucos sacerdotes. O senhor lembra também de como foi o início da construção do seminário? Como que foi essa etapa difícil também, imagino, que havia poucos padres, as condições não eram tão boas. Em Anápolis, né? Isso, em Anápolis. Pois é, estou falando, ele começou num galpão velho lá ao lado da... Não sei se vocês lembram. Acho que vocês não lembram, não. Perto da Cúria, na praça ali, descendo um pouco ali, do lado direito, um galpão velho lá, as cadeiras. Não tinha condição. É igual uma escolinha da roça dessas aí, no mato. Lá que começou aquilo ali. Sem dinheiro, né? Não podia ser. Agora a diocese rica, não podia ter tudo, mas não tinha. Ele começou devagarzinho, etc. E quando chegaram, uma das obras mais importantes que ele conseguiu para nós foi a vida dos cônegos Santa Cruz. Ele foi um achado extraordinário. Como é que eles vieram? Eles são de Lisboa, né? De Portugal. Eles estavam lá meio escondidos, meio abandonados lá. Então, o Pestana passou por lá, não sei se conversou com ele, e ele falou com o Papa. E tinha aquela congregação lá, também é desprezada. A história deles é outra coisa, então seria outro capítulo. O Padre Fidelis já me contou essa questão de Dom Manuel de São João Paulo II. E o Papa então falou assim, você quer ler para eles falar para a sua diocese? Eu quero. Então o Papa falou, então tá para levar, bem e trouxe esses frades. Porque eles são muito gratos do Pestana. E foi um grande achado. Eu sempre falei que é um oásis no centro-oeste, esse convento aí. Um lugar de oração, um lugar de retiro, hospedagem para retiro, recebe todo mundo, tem retiro constantemente para leigos, para tudo lá. É uma beleza aqui lá. E tão rigorosos, quer dizer, rigor dentro da sua Constituição, né? Tanto que eles têm, não está tendo lugar mais para pôr seminarista. Achei. Eles estão com uns 40 ou 50 lá, agora. Porque a verdade atrai, né, bispo? Porque, assim, muitas das vezes as pessoas pensam, precisa modernizar para chamar mais pessoas. Mas não é isso. Não. Cristo é quem chama, né? Nós temos um deles aqui que fez volta agora, está aqui de Uraçu, cidade pertinho aqui, 20 quilômetros. Esteve aqui comigo esse dia. Tem gente de todo lado lá. Depois
São Paulo VI dizia assim: nós não podemos oferecer só coisas fáceis para a juventude, oportunidades fáceis. As coisas fáceis passam logo no dia. Nós temos que colocar coisa difícil. E todos querem conseguir as coisas com seu esforço. Ele ainda deu esse exemplo. Você coloca lá um presente pendurado numa corda com uns 2 metros de altura. Quem pegar esse presente é dono. E todo mundo vai se esforçar para pegar, cada um pula, cada um ia pular mais que o outro, cada um só pula. Assim, até treinando, até que pega o presente. Mas agora, se você pega o presente e põe na mão de todo mundo também, não vale nada. Agora, se você adquire aquilo com esforço, com sacrifício, me lembro que Deus está até esse exemplo, que você consegue. Mas hoje a vida mole, né? Todo mundo quer facilidade para tudo, entende? Faz tudo. Mas o convento tem o seu horário direitinho, rigoroso, né? Levantar até o deitar, tem todos marcadinho, disciplinado. Então depois ali é um lugar que é abençoado, né? Muito bom. Olha a pessoa que trouxe. Dom José, O seminário lá, se construiu, foi o padre Dowling. O padre Dowling era o reitor. Ele não era frade, não, mas era o reitor. E ligado ao Antônio, ligado ao Dom Manuel. Então, ele reconstruiu aquele seminário novo lá. Ele construiu com o dinheiro dele e deu de presente para Dom Manuel. Ele era muito amigos. Depois o Dowling recebeu uma herança muito grande lá na Alemanha, ele tinha muito dinheiro. E depois ele falou assim, vamos construir o seminário. Queriam construir dentro do convento lá, mas depois alguém deu conselho. Não, porque o convento aqui, o terreno é dele, depois vai ter problema. Toda maneira, construiu ali fora, que é o terreno dele. Ali é da diocese mesmo, aquela faixa toda ali. E ele construiu aquilo. Agora hoje, mudaram um pouquinho, fizeram fachada lá, tudo certo. Mas a base, tudo aqui, foi no que construiu. Dom José, nós queríamos também perguntar a respeito da personalidade de Dom Manuel. O senhor já falou que ele era mais retraído, os padres que nós conversamos falaram que ele era muito inteligente também, se dedicava muito aos estudos, e como o senhor disse que ele era professor, né? Então também nós imaginamos. Mas como que era, assim, Dom Manuel? Não, Dom Manuel, ele era um bom professor, grande professor. Muito inteligente e sábio, não é só inteligente, não, ele era sábio. De maneira muito preparado. E ele é mais introvertido, né? Não era assim, gargalhado, assim, coisa introvertida. Mas é muito espirituoso. Ele é espirituoso. Quando tinha qualquer coisa. Só uma coisa interessante, quando ele sempre tirava a batina, começava a tirar a batina, ele nunca tirou a batina. De batina. Veio uma assembleia geral lá em Goiânia, e tinha aqueles padres todos de batina, umas camisetas, tudo assim, começou a ter a barbinha, e um que tinha o capuchinho, assim, igual bode, né? Metido lá, brincando com o Dom Manuel, chegou assim e falou assim, ele pegou e falou assim, pra que isso? Ainda usa isso assim, filho? E ele pegou na barba e falou assim, e pra que isso aqui? ele tinha essas coisas assim, derribar o professor, não, você ficou sem jeito e foi embora. Ele pegou na barba e falou, pra que essa aqui? Filho? Sim, e pra que você quer isso? Pegou na barba dele. Era assim, ele era muito espirituoso. O Manela era uma pessoa retraída, sim, mas era um bom papo. Se fosse conversar, o que interessava para ele, não podia qualquer assunto, ele dialogava com a gente, qualquer assunto. Era muito bom. Vamos aí, voltando um pouco atrás também lá no início, não sei se você deve saber dessas histórias também. Quando Dom Manuel chegou, os padres holandeses era um dos únicos que tinha aqui lá na diocese, tinha alguns padres também diocesanos, mas parece que era muito comum haver
confissão, não auricular, mas comunitária. Era muito comum na época em Anápolis, e parece que Dom Manuel Pestana teve que intervir, não sei se foi com um decreto, ou ele mesmo também começou a atender as confissões. O senhor lembra dessa parte também, dessa época? Me lembro que ele me contava, quando ele chegou a primeira quaresma, esteve lá, e ele reuniu os padres, reuniu todos na igreja, queria falar sobre a quaresma, uma celebração, os jovens e tudo. E ele pregou sobre a Semana Santa, vamos se preparar, prepara-se uma boa confissão, etc. Fez uma catequese, né? E falou que ia atender as confissões, falou para os padres atender. Os padres falaram para ele assim, ninguém confessa aqui não, não vai confessar não. E um falou assim, é um holandês, falou para ele assim, isso aí nem confissão a gente não atende. E daí, quando no máximo ele vai fazer uma comunitária, junta tudo aí, dá absolvição. Não é possível, pode, eu vou fazer. Eu vou confessar. O senhor vai lá, se não atende ninguém. Ele ficou decepcionado. Falou, pregou para a juventude, falou sobre a confissão, a necessidade da confissão, tudo. E ele foi, sentou-se lá, pegou 2 cadeiras, sentou-se lá. Ele falou que foi o tempo que ele atendeu mais jovem. Ele estava lá, né? Os jovens foram todos se confessar. Ficaram os padres decepcionados. Nossa, mas você vai confessar. O pessoal queria confessar, apesar da então, mas está aprisionado ali, porque o senhor não dizendo. Assim, ele teve essas dificuldades, mas ele foi desbloqueando tudo, né? Foi fazendo, ele dava o exemplo, né? Ele confessava, sempre era confessionário, sempre estava disposto a confessar, fazia. Não só falava, mas ele fazia, ele agia. Aqueles tradicionais eram muito, eles são barulhentos, né? Queria tirá-lo de lá por tudo, né? Fizeram passeata, fizeram levar a anunciatura, pediram, foram uma vez a anunciatura. Chegou uma vez aqui em casa, uma jovem, simpática, e tudo, quando eu atendi, pois não. Eu queria falar com o senhor, não sei o quê, um livro dessa grossura. É porque nós estamos fazendo uma campanha, pegando baixo-assinado aí para tirar o bispo da nossa diocese. Quando ela falou assim, então eu queria que o senhor assinasse aqui, imagina. Você tirar o bispo da diocese, o que crime fez? O que eles fizeram? Um bispo santo aquele, trabalhando ali na diocese, vocês faziam uma coisa dessa, você diz católico. Você veio aqui para isso, assim, mas tem muito senador assim. Tem mesmo. Entendeu? Fui bem mal criado. Pode sair da minha casa, pode sair. Pode ir embora. Não, tem um conselho para ir embora. Veio aqui, eu só peguei minha assinatura, peguei a assinatura do bispo, para assinar lá, para tirar o bispo, para levar no pronúncio, né? Depois iam fazer uma grande caminhada, até, uma grande passeada até lá no setor e de carro. Cheguei lá, fazia o bloco lá e um representante ia ensinar. O que o povo não quer o bispo lá, não sei o quê. Até era assim. Depois eu fui lá, quando o negócio estava saindo na rádio, nos jornais, contra o bicho, a coisa toda. E eu fui pessoalmente lá em Anápolis. Depois estava lá o o Monsenhor Crescente, Geraldo Crescente, não sei se vocês conheceram. A Micita, ele foi colega do Dom Pestana desde o menor, desde o menor, foi ordenário junto e tudo, muitos amigos. Ele deu aula aí um pouquinho aí no mosteiro, é doutor em Direito Canônico. Dei aqui a aula, tem aqui uma palestra aqui. Foi muito bom. E eu falei, Dom José, se eu podia fazer alguma coisa aí, e tal, o que eu posso fazer? Eu estou pronto aí. Eu escrevi no jornal alguma coisa, etc. E eu, então, fiz uns pronunciamentos lá na rádio e tal. Defendi o que eu pude, defendi o que estava. Aí a nossa amizade começou mais por aí. Foi mais acentuada, né? Então, sempre eu passava lá na Cúria, quando eu ia para Goiânia, passar lá, conversar com ele. E ele, a dificuldade, tinha sempre me telefonava muitas vezes. Eu
o que eu podia fazer, né? Mas começamos assim, mutuamente, ajudar um outro. Uma vez ele tinha aquela festa lá de São Francisco, achava ali pé de Jaraguá, é Capela de Jaraguá lá, tem a festa, tem muita gente, é uma espécie de romaria, né? Aquele povareio lá, muita cachaça, muito barulho, muita confusão. E então esse padre era pároco lá, não sei quem entrou em contato lá e não quis ir lá, tinha batizado, tinha Cristo, estou esperando para a festa, ele disse que não ia fazer, não. Festa lá. E tal, o pessoal ficou com medo, foi por outro padre, o padre não queria ir, nenhum padre queria ir lá. Claro, não ia ir, porque o padre não queria, etc. Foi falar com o bispo. O bispo, nós estamos lá com a festa, não tem nem que vai fazer, não sei o quê. E o bispo falou assim, eu vou fazer. Mas eu pensando, não tinha prática assim com o povão assim, e essas coisas, ele não tinha prática disso. Ele foi sempre professor, ele não tinha pastoral, ele não tinha muita visão, muita coisa, não tinha prática. É lógico. Ainda mais essa coisa de romaria, que é coisa confusa. E eu já tinha prática disso, que eu tenho aqui tudo, grande romaria, daqui, aqui. Depois, quando ele se ordenou bispo, eu já tinha 12 anos de bispo. Nossa. Eu fui nomeado bispo muito novo. Eu sou o bispo mais novo do Brasil até hoje. O senhor tinha quantos anos quando o senhor foi ordenado? Bispo? Não vou contar essa história. Ah, tá bom. Fecha o parênteses aí. Depois ele me telefonou, Dom José, eu vou fazer uma romaria, eu não tenho prática com esse negócio, ele disse, se eu podia vir fazer comigo, eu falei, Dom Pestana, até essa semana eu estou apertada, tem visita por todo lado aí e tal. Pelo amor de Deus, vem aqui para mim, eu não sei o que fazer, não tem padre que vai, não tem padre para me ajudar, não sei o quê. Fiquei com dó dele. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, você vai ficar aqui, Dona Romaria? Não, pelo menos 3 dias eu vou fazer com você. A semana é uma semana, né? Foi 3 dias. Deixei ter um jeito aqui e fui para lá. E fui até Anápolis para apanhá-lo, porque ele não tinha carro, esse não tinha quem conduzisse, não tinha carro, ele não sabia dirigir. Então, fui com o meu carro, peguei e levei para a Romaria. E que o povo lá não... E que a pessoa de Anápolis não tinha costume com o bispo, não conhecia o bispo, não respeitava o bispo. Chegamos lá, era tardezinha. Eu saí daqui, fui a Anápolis, depois voltamos, fomos lá para esse lugar, São Francisco. Não sei se vocês conhecem São Francisco, ali perto. Sim. Quando a Romaria ali enche de barraca, tem jogatina, como sempre. É, coisa terrível, bêbados e tudo. Eu fui na igreja com o bispo, dirigindo. Eu entrei na igreja e falei assim, escuta, o bispo está aqui. Ele vai ver para fazer a Romaria. Ele vai atender vocês, não sei o quê. Onde é que ele vai ficar? A moça falou assim, não sei. Outra falou assim, não, é lá na... Quem já sabe isso é a festeira. Eu falei, quem é essa festeira? Aí ela mora ali, não sei o quê, estilou a casa, mas eu fui lá. Cheguei lá, chamei lá. A senhora mora aqui? A senhora que é a festeira esse ano aqui? Sou. Aqui está o seu bispo. Onde é que ele vai ficar? Está esperando o padre bispo, deve ter um lugar para ficar, né? Eu falei, então, e não sei o quê. Ele vai ficar lá no colégio. Lá fora. O colégio, mas está preparado lá? Como é que é o colégio? É lá, estou preparado para lá. Não, mas nem acompanhou hoje, nem nada. Eu fui para lá. Cheguei lá, estava fechado o tal do colégio. Perguntei ainda lá quem tinha chave para descobrir a moça que carregada lá, veio, abriu. Esses grupos escolares, né? Aquele grupão lá, cheio de pardal, aqueles passarinhos que voam, cheio de pardal voando por lá ainda, tudo assim, tudo sujo, da sala, tudo aquele trem, sem forro, sem nada. Eu falei assim, o bispo vai morar aqui, vai dormir aqui, ficar esses 3, 4 dias, 5, que ele aqui. Onde é que é o quarto que ele vai ficar? Pensei que tivesse algum quarto reservado assim. Não, talvez dessa sala aqui, talvez dessa sala aqui. Mas que você não arrumar nada por isso? Não, vamos ver mais. E arranjar uma cama no céu para trazer para o bispo.
olha que coisa, como é que recebe isso, eu sei. Vou trazer a cama, não sei o quê. Larga a sua cama, larga a porcaria para você. Lá ele vai dormir comigo lá na minha diocese. E lá mesmo eu fui embora. Eu vim para Rianápolis. A Renata tinha as irmãs. Cheguei, irmãs, vamos pés da gente subir. Nossa, a câmera é santa, encostar e receber. Nossa, que alegria, subir, isso vindo. Ai, não sei o quê. Tem um apartamentozinho lá para ele, instalação própria, tudo lá. A casinha boa ali. O Rolo mora lá, hoje o Rolo, esse Rolo que estava aqui agora, mora lá. A mãe arrumou lá, banho, tudo direitinho, fez uma janta boa, jantamos. Ele dormiu lá. No outro dia cedo, a gente ia cedo e cedinho, atendia o povo. Catequese, todos estão problema dos casamentos lá, de batizado para resolver e tudo. Era pastoral. Ele pediu para ele, então, Zé, resolve esse problema para mim e tal. Você tem impedimento, você não pode ter impedimento. Agora, isso aqui você vai dispensar, sei o que me diz. Eu fazia o que eu podia. Da catequese, eu ficava assistindo. Então, mas você tem jeito para conversar com esse povo? Se eu dar catequese, eu estou aprendendo muita coisa com a catequese sua aí, porque fala para o povo, modo simples, assim, conversando. Ficamos amigos, voltou. Depois ele gostava de ficar amigo das irmãs. A gente ia almoçar e dormir lá na Carol. Terminar lá até meio-dia, a gente corria para lá. Depois voltava, fazia uma cesta boa, depois voltava. À noite, depois atendeu por lá e voltava para dormir, no outro dia cedo. Depois ele falou, no fim, São José, mas quando eu vim fazer visita pastoral nessa região toda aqui, deu certo, eu vou hospedar sempre aqui. Não, aqui no hotel não. Você vai hospedar na sua cidade, você educar seu povo, como recebe o padre, como recebe o bispo, brincando mesmo assim, não, assim, à disposição aí, fala com a irmã, você chegar aqui, qualquer hora. Era assim. Mas Dom Pestana era muito simples, depois era muito. Não era exigente, não, muito simples. Modo de ser, modo de viver, de vestir, de comer, tudo era muito simples. Muito santo, muito bom. São José. E ele também tem as suas virtudes, né? É impressionante. Nós hospedamos uma vez em Roma, lá nos cônegos Santa Cruz. Nós estávamos hospedados lá. Não sei o que nós fomos fazer lá, não sei se era visita, não sei. Visita a Limna não, porque visita a Limna a gente ficava em outro lugar. Não sei se era, eu sei que nós ficamos um dia lá. Depois celebramos à noite, de manhã, tomamos café, tudo. Primeiro a janta, não passamos lá. A gente foi na hora da janta, jantamos. E ele estava de bateria de vício e tudo isso, né? Tinha um anelo, era precioso, assim, ele saía assim, ele tinha medo de sair, assim, roubar esse anelo. E ele pegou o anelo, amarrou num lencinho e pôs no bolso para ficar mais seguro, né? Pôs no bolso. Depois da janta ele falou assim, vamos dar umas voltas por aí, nós vamos fazer a digestão e conhecer a cidade. Vamos ali, o comércio vai até... não é igual aqui, não, tudo iluminado, aquelas avenidas, tudo cheio de gente, comércio. Tudo lá andando aí, olhando vitrine, assim, olhando para a praça lá, andando. Normal, né? E voltamos. Andamos talvez 1 hora, voltando por ali. Voltamos, fomos dormir normal. No outro dia, depois do café, ele falou, José, vamos fazer aquele mesmo trajeto. Não, fazer o quê, rapaz? Porque eu perdi meu anelo. Meu Deus. Perdi meu anelo. Desesperado. Vamos buscar, vamos arranjar meu anelo comigo. Meu anelo, movimento aquele, tudo aí, suspeitou o anelo, que já sumiu, já pegaram, já acharam. Dizendo, não, eles vão comigo. Eu com o dó dele, vamos fazer o mesmo trajeto. Quando nós entramos por aqui, depois entramos por aqui, olhando para o chão, olhando, passando na avenida lá, passando uma porta, passando as vitrines assim, passando. Vê um senhor lá assim, a loja saiu da loja e falou assim, ei, ô seus padres,
Eu achei aqui uma peça aqui, eu acho que é de padre, uma coisa assim. Não é que é o Ronel do Nossa. Mas essa coisa aqui acho que é de padre. A Pedra Preciosa tinha um símbolo aqui. Sempre tem o Pedro, o Paulo, o Bispo, o Paulo Jesus. Isso aqui acho que é de padre. Rapaz, isso eu estou procurando isso aqui, é meu anel. Mas ele mudou a face do homem. É o anel da sagração dele. Anel precioso, sagrado. O meu roubado também não achei. Pegamos o anel. Ele falou, você acha? Ele falou assim, a minha funcionária veio cedo para abrir a loja, e estava varrendo aqui a calçada, e vê esse negócio aqui, um som dentro desse paninho aqui, eu não nem sei assim. Ele falou assim, tem uma trouxinha aqui, abriu essa peça. É meu, tá? E eu peguei e guardei aqui. Eu falei, certamente as pessoas vão. Mas eu guardei. Sorte é que o homem guardou e tudo. O ouro e tudo, eu podia ficar com ele. Ele guardou. Nós passamos. Aí voltamos. Tranquilo. Aí, Feliz da vida. Voltamos. Ele tinha umas coisas interessantes assim. Eu achei, se fosse eu achava coisa impossível. Mas você dá umas voltas aí numa cidade grande, assim, à noite, para lá, para lá. E perto do anel, você vai atrás desse anel. Interessante. Ele tinha umas coisas assim, interessantes. Dom José, diante desses relatos de dificuldade, teve algum momento que ele confidenciou ao Senhor que queria desistir, que estava muito difícil? Ele chegou a comentar algo nesse sentido? Esse problema de renúncia, ele nunca falou. Ele aguentava as coisas, de uma maneira aguentava as coisas. Ele era muita fé. De uma maneira é muito de oração também. Parece que não assim, mas ele é um homem de oração. Era admirável aquele homem. Eu gostava muito dele. Era retraído assim tudo, muito mal interpretado, mas era muito homem de Deus. Ele levou a sua cruz, mas depois ele consertou a nave, depois ele teve suas alegrias imensas, né? Ordenou muitos padres, trouxe muitos religiosos para a diocese, trouxe religiosos, seminários, fez seminário. Quem fez a diocese lá foi ele, não restando. Eu falo assim, mas não pode apagar a memória dele. Ele fez tudo ali. O aborto lá me chama. Provida. Ele que trouxe. Nossa Senhora, ele tinha um carinho com aquilo ali, dava valor à vida. Nossa, na Assembleia, toda vez que falava, ele defendia a vida. Ele sempre propõe isso aí. É o mais importante que tinha, né? Sim. Tanto que aquela casa que está lá, foi ele que já deixou, né? Terreno e tudo que fez. Aquela casa onde mora o Padre Lodi, vocês conhecem, né? Padre Lodi, sim. Extraordinário. Então, o Padre Lodi, aliás, o Padre Lodi, quando eu cheguei, eu ia sempre para Goiânia, minha família lá, passava em lá. Toda vez passava em lá para visitar a Dona André. Entrava na cúria lá, ele gostava. Meu Deus, ele quer conversar um pouco. Ele estava lá. E tocava os telefones. Ele atendeu. Ah, sim, eu vou. Ele falou assim, ó, quem está me telefonando é um candidato ao seminário, vem do Rio de Janeiro, é do Rio ele, né? Vem do Rio de Janeiro. Eu só podia ir buscar ele comigo. Ele não tinha carro, não tinha nada. Pelo menos naquela hora ali, não sei, motorista, não sei. Opa, não. Eu estou indo para Goiânia, aqui tem uma, mas eu vou lá. Ele está, onde é que ele está? Ah, ele está na rodoviária, ele disse que está chegando na rodoviária. E eu fui lá. Ele lá, então está aquele moço lá, magrelão lá. Ele olhou assim, é aquele ali, aquele moço. Encostei lá, e ele já veio, pus no carro. A primeira pessoa que ele veio aí, para o bispo dele, foi eu. Pus no carro, levamos lá no centro de treinamento, não sei, um lugar de coma isolado, não tinha ninguém, não tinha nada lá. Ele falou assim, eu vou deixar você provisoriamente aqui, depois vou providenciar, deixamos ele lá e vamos embora. Ele é meio descanteado assim,
Mas é um padre bom. Sim, é um padre excelente. Até mesmo aquela ejaculatória que hoje nós usamos, né, muito, vem de Dom Manuel, Imaculado Coração de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Que ele quem repetia, né, ensinou também na diocese. Não é, Fernando? Muito bom, muito inteligente, muito parado. E como foi essa transição de um padre de um bispo que antes era deixado de lado, que as pessoas tinham até uma certa aversão, para se tornar um bispo que, de fato, foi um bispo muito amado? Como foi essa transição? Foi vindo com os padres que foram sendo ordenados, com os religiosos que foram vindo, a própria população? Como foi essa abertura? O senhor se lembra? Depois teve esse impacto tudo contra ele. E ele não reagiu. E depois o povo foi descobrindo, a santidade se revela. Se revela. Você não precisa fazer muita coisa, não. São Cura de Ars, quando chegou em Ars, ele mesmo fala na vida dele lá, era uma fartura de quê? Ele fala assim, de uma fartura de prostituição e cachaceiro. Isso aí, só tinha isso. Ele nunca pregou, quando chegou lá, ele não pregou. Você tem condição de vir à missa dominical, não precisa desconfessar nada. O que ele fez? Abria a igrejinha lá, ia do Santíssimo e rezava. Estava rezando. Breviário, o texto, ficava lá. O pessoal, com o tempo, ia passando, via aquele padre lá, não falava nada. Até que passou uma senhora de idade lá, assim, o senhor vai ficar aqui com a gente? No nosso parque aqui, mora, eu falei assim, vou. Você quer rezar um pouco comigo aqui? Disse, tá. Essa mulher rezou com ele uma vez lá, o texto, ficou lá dentro. Começou com essa mulherzinha velha lá. Assim, depois outra, depois assim. Aquele padre é bonzinho, eu rezei lá com ele. Veio outro e tal. Começou a pregar depois que ele foi conhecido na comunidade, aí ele começou a pregar e tudo. A bondade dele, a humildade dele. Depois ia para lá, contar a pessoa que estava na rua, conversar, etc. Fez amizade com o povo assim. Se você chegasse lá, brigando com aquele povo lá, e te arrebentando com tudo, e quiser fazer passear dele, pregar, não conseguia, não. Deus faz, deixa que Deus age. Somente ele ser dócil. E esse aí, ele se destacou muito com isso aí. Esse aí, nunca vi ele brigar por defender a si mesmo. Não. Deixa aí. A verdade se aparece. A verdade aparece. Depois foi vendo que o valor dele, etc., o zelo dele, o povo foi gostando dele. Veio que é uma pessoa, reta intenção, de pessoa posso mesmo, pessoa de Deus. Tanto que pessoa, quem conheceu o Dom Manuel até hoje, ontem eu mandei fotografia minha dele, arranjei por aí, mandei para um doutor de Anápolis, daqui, advogado. Posso Dom Manuel, nossa, tudo quanto é fotografia aquele lá, né? Eu arranjo dele. Não conheci Dom Manuel, não, mas só pelo que fala dele, com alguma coisa que eu já vi dele, assim, fala. Quer dizer, marca, né? O Dom José, o senhor acabou também comentando um pouco sobre o Provida, que era a menina dos olhos do Dom Manuel Pestana, podemos dizer. Ele teve uma grande contribuição para a diocese, mas também podemos dizer para o Brasil. Se o aborto talvez não conseguiu ser aprovado no Brasil, podemos dizer assim que Dom Manuel teve uma grande empenho sobre isso também, conjuntamente com o padre Luiz Lodge. Dom Manuel defendeu sempre, na Assembleia defendeu. O Nascitura a gente celebra em outubro, né? Dia 8 de outubro. 8, né? 8 de outubro, Nascitura. E quem sugeriu esse dia foi Dom Manuel, vocês sabem disso? Na Assembleia. Então ele sugeriu um dia dedicado ao Nascitura. Depois estava, porque ele sempre ficava lá, ficava sempre junto. Não sei se foi ele que falou 8 de outubro, mas surgiu dele, me lembro. O senhor também poderia contar aquele fato, acho que dele falado com o senhor, quando ele se encontrou com aquele médico dos Estados Unidos, que fazia muito aborto na época, depois se converteu. Antônio Johnson. Ele falou com você sobre isso? Sim,
Eu sei da história por meio do Padre Lodge, né? Mas não por meio dele, né? O Padre Lodge que me falou, né? Eu poderia ter explanar para nós sobre quando ele teve esse encontro, né, com esse médico. Ele falou que Dom Bessano encontrou com ele? Isso, acho que foi nos Estados Unidos, parece, quando Dom Pestana foi aos Estados Unidos e encontrou e conheceu. Ou eu não sei se ele veio ao Brasil, não estou lembrado desse encontro, né? Mas eu tô. É o seguinte, esse sujeito, ele tinha um hospital só para aborto. Então, quando ele começou, ele teve empate com a igreja cristã. A igreja falava, ele falou depois, a igreja falava sim e ele falava não. A igreja falava não, ele falava sim. Sempre contra a igreja. Morre tantas pessoas de aborto aí, abandonadas, ok? Morre tantas pessoas. A igreja falava, morre 100 pessoas. Eu falava 10, suponhamos. Até sempre batendo contra a igreja. Depois ele fala que a igreja tinha razão. Eu achava que eu estava interessado em formar o hospital para ganhar dinheiro. Bom, formou o hospital dele. Ao lado do hospital dele tinha a clínica, a fábrica de cosméticos, tudo, dos fetos, né? Não tirava de lá. Como ele mais disse, quanto mais gordinho, quanto mais próximo da nascer, 8 meses, 7 meses, melhor, porque ele dava mais renda, mais gordura, né? Tinha mais... Esse cosmético que vocês usam por aí, essa coisa, é tudo de feto. Era dele lá, fábrica grande. Uma história comprida. No dia da conversão dele, eu estava ao lado do Papa e de Dom Manuel. Dom Manuel estava à minha esquerda aqui, eu estava ao lado do Papa, assim. Porque lá, essas reuniões de Roma, essas coisas assim, é por vocação. Tinha cardeal, tudo assim, um cardeal. Porque é por vocação. Como eu era mais novo, eu era muito novo, mas eu tinha muito mais anos de vício do que muitos lá. Eu ficava mais sempre perto do Papa. Eu almocei muitas vezes com o Papa e eu ficava assim, o cardeal na minha frente assim, e eu ficava lá do Papa. Então, ele montou aquela clínica de aborto, tinha os funcionários dele, os médicos auxiliares, médicos lá. Uma senhora, então, disse que um dia o marido dela trabalhava lá, né? Andava à noite, estava sonhando, falava assim, mas isso tanto molhado, está tudo molhado isso aqui, essa cama está toda molhada, que coisa, por que tanto molhado, por que aquela coisa assim? Eu, não, porque, meu filho, você está dormindo aí, que você está sonhando, não tem nada molhado aqui não está chovendo não. Ele ficava recordando, assim, é porque sangue, né, que ele via lá, sangue assim, olhando tudo lá. O outro colega dele, lá na dele, falou assim, não mata esse não, não mata esse não. Não se mata não. Ele está vivo, está direitinho, está quase conversando, está mexendo com os bracinhos. Não mata não, não mata não. Não mata. A mulher falou assim, mas que você está doido? Que mata o quê? Assim. Porque matava lá no hospital. Os médicos estavam ficando meio doidos. Depois as senhoras de um e do outro se encontraram. Falaram assim, meu marido está acontecendo isso. Eles traumam me olhar, eu também estou com certeza. Acho que é no hospital também, os dois. A mulher foi lá no hospital falar com o chefe, Jansson, Antônio Jansson. Então ele falou assim, não sei o que, isso não é hospital, não. Deu disfarce lá. Mas era por causa disso. Ele contou um caso interessante. Assim, eu quero estar só na minha ciência. A vida é minha ciência. Depois eu fui ver que a vida é um dom de Deus. Entendi. Não existe uma vida melhor que a outra. O corpo, a natureza negou o corpo raquítico, deficiente, etc. Mas a alma é a mesma. É o espírito. Eu tinha um colega, estudamos juntos, Estados Unidos, não sei onde. Depois ele foi embora para o Canadá, não sei para onde e tal. Fazia anos que eu não encontrava. E tivemos um encontro no Congresso Médico e eu fui visitá-lo. Sempre fui com minha esposa. Vamos visitar fulano, há quantos anos no encontro, etc. Cheguei lá, a esposa dele falou assim, olha,
doutor, quanta honra, vou mostrar para o senhor um tesouro que eu tenho aqui. Ele falou, que tesouro é esse? Vem cá, vem ver meu tesouro. Chego lá, era um moloboy, eles tinham adotado, foram na creche, adotaram, deitado num acolchoado assim, 22 anos. Mas não foi. Pobre, né? Sorria assim, aquele tipão lá. Ele falou assim, você é louca? Ele contando, você é louca? Pega um tipo desse aí, engorda na sua casa, você não tangiu isso, não? Eu falei assim, pois é, me dá mais gosto, mais alegria que é meu ser. Tem um casal. Meu casal você conhece muito bem. Um mora na França, outro mora não sei aonde. Raramente vem aqui visitar a gente. Esse aqui é a minha alegria. Isso aqui eu tenho mais aproximação dele que os meus filhos. Alegria para mim, estava assim. Ela dava comida para ele, fazer tudo. Ele ria assim, olha para a gente assim. Mas não. E o senhor pegou um loirinho, um moreninho, eu falei assim, porque eu não achava. Esses aí todo mundo quer adotar. Fui na creche, olhei tudo lá, olhei então. E esse sujeito lá, eu falei assim, por que esse sujeito está? Quanto tempo está aqui? Ele tem 22 anos já, está aqui. Ninguém quer, ninguém nem olha. Eu falei assim, eu quero é esse. Levou, ele contando. Até esse ponto aí, para mim, ela achei que era louca. Depois, bom, quando dei palestra nas faculdades da Europa, tudo e tal, sobre a vida, a ciência, que aí depois eu fiz palestra mostrando o valor da vida, que a vida é o espírito, criado por Deus, etc. Voltou tudo, tentando corrigir. Então ele disse uma vez lá, parece que foi até na Espanha, faculdade de medicina, ele falando, ninguém aqui tem uma vida melhor que o outro. Nós aqui somos, a alma nossa é igual, o espírito nosso é igual. Sopro de Deus, vida de Deus. A carne, o corpo aí pode ser desigual, mas é o natureza, mas isso não vale nada. Ele mostrando assim, quer dizer, desfazendo um pouco do que ele fez tanto mal. Bom, assim, resumindo tudo, no fim ele falou assim, essas mãos aqui, arranquei do seio materno 164 mil. Guardei essa data. 107. O Dom Pestana bateu em mim assim e falou, José, se esse homem descer aí e vir confessar, pelo amor de Deus, você atende, não quer ver. Ninguém quer ficar perto dele. Coisa horrível, né? O Dom Pestana ficou horrorizado. Como é que tem uma pessoa assim? Então eu lembrei da casa do Padre Pio, né? Contei até agora com o pessoal. O Padre Pio, o santo mais venerado da igreja hoje, todo mundo é Padre Pio. Eu conheci o Padre Pio, conversei com ele. Estou fazendo assim, é um homem de Deus mesmo, simples, humilde, assim, mas conversei com ele. Peguei na mão dele com a chaga, assim, aquela que tem a luvinha. A luvazinha, né? Assim, os dedos ficam ali para o cabo cerebral e tudo, mas assim, sente até o cheiro da. Ele faz curativo, põe o sangue, pesa lá, aquele sangue batido assim, aquele cheiro. Coagulado, né? A Pia estava confessando uma moça, uma senhora. Depois ele ia confessando, atendendo, né? Terminou, a moça terminou, a senhora lá, não sei. Ele falou assim, você terminou, minha filha? Terminei. Bem, fecha os olhos um pouquinho. Ela fechou. Depois, na segunda, ele falou assim, abre os olhos. Ela abriu. O que você viu? Isso, eu podia deixar os olhos fechados ainda. Uma maravilha! Eu estava no Vaticano, na porta do Vaticano, tudo aqueles corredores de flores, aqueles tapetes, vistos, bonitos, aquilo lá. O Papa entrando numa gestatória que ele tem. Tinha o Papa entrar naquela gestatória. Quando coroa um Papa novo, bonito, e o povo lá, sino da igreja, tocando tudo lá. A igreja lá tem 400 paróquias, né? Tocando sinos, tudo, e tal, e música. Era a posse do Papa. Nossa, que coisa linda, eu estava vendo aquilo lá. E coisa do outro, várias coisas do outro mundo, etc.
Foi pena que o senhor mandou abrir os olhos agora. Pois é, você ficou encantada com o Papa. E uma coisa linda, o Papa vestido com aquela coisa. Aquele Papa seria o filho que você matou. Você abortou. Ela fez a confissão dela e eu voltou a se pegar. Você já terminou a confissão? Já. Então fez foi. Ele fez ela ver aquele menino que seria o Papa. Aquele Papa seria seu filho. Você matou. Você tornou plano divino. Ela deu uns gritos, ficou desesperada lá e tal. Então é que a vida não matarás. Nosso governo aí. Sabe quando Herodes morreu, né? Herodes morreu podre. Os bichos comendo ele assim, ele desesperado. Bicho comendo ele assim, podre comendo, tudo assim. Matou ele assim. Mas Herodes matou a mulher, matou a mãe, matou os 2 filhos, matou só para não morrer. Então queria matar Jesus mesmo, o rei dos judeus, falou, vai tomar meu trono aqui, tudo. Mandou matar aquele menino de 2 anos para baixo, etc, etc. Aquela cidadezinha, aquele tempo lá, tinha 60, ele matou 60 crianças. Ficou como assassino sério. E no Brasil, por ano hoje, é 4 milhões, 5 milhões. Aquela frase, né, que diz que cada aborto feito é um sacrifício no altar de Satanás. E nós falávamos justamente disso no outro podcast, que nós falamos com o Padre Eli, falamos sobre exorcismo e, de fato, é uma ação demoníaca. Quem promove o aborto é um servo de Satanás. É lógico. É uma coisa da orelha. Tirar uma criança do seu matéria. Ontem eu vi aí, nessas estações aí, não sei aonde, vocês veem comunicação. O cão farejador, que tem esses cães são terríveis. Assim, tem uma moça com uma mala assim, e ele pegou assim, a moça gritando, assim, pegou na alça assim, tomou, foi correndo com a bolsa assim, entregou a polícia lá, estava mais distante assim, a polícia viu, é droga. Abriu a mala, uma criancinha, vivia dentro assim, pegou de imediatamente assim, e levou para lá, para o hospital. Não sei se ela sequestrou, ou abortou, ia levar e jogar longe, não sei o quê, não sei não. Brinca com a vida, que coisa, vida. Não matarás, não matarás. Mas mata aí, é dono da vida, minha ordem, aborto. Quantos milhões? Quantos grandes médicos podiam descobrir a doença contra o câncer, remédio contra o câncer, AIDS, coisa que não foi, lepres, coisa que não foi abortado. Quantos militares fez o dia abortado? Quantos santos poderiam? Também, tudo aí. Eu sabe, o mistério de Deus aí. A pessoa arranca a pessoa do que. Eu devo ver depoimento de um padre, né? E ele, depois no fim ele fala assim, falando sobre uma criança que jogaram no lixo lá, acharam lá no meio do lixo, quase que não tinha comido, não sei o quê. E Deus disse, cuidou, não sei o quê, a mãe abandonou, não sei o quê. Essa criança sou eu. Para o povo lá, coitado, muito chorou, bateu o pau e tudo. Sou eu. Aqui é um padre bom, tá lá parou. A mãe jogou lá. Então nós temos que defender a vez. Esse modo, essa provida de Anápolis, para mim, é uma obra só de. Eu já elogiei muito isso lá em Anápolis e tudo. O Paulo, de vez em quando, eu ia com meu, de vez em quando eu visito ele. Ele podia, a diocese dar valor o mais possível àquela obra lá. Luta. Padre Lodi também é um padre muito santo. José também, Dom Pestana com o senhor também tiveram muitas oportunidades de ficar próximos, né, como o senhor contou aí, o Papa São João Paulo II, e também do Bento XVI. Parece que tinha na época Cardeal Ratzinger, né, que era da Congregação da Doutrina da Fé. Me parece também que eles tinham um grande apreço do Manuel Pestana. O Papa e também o Cardeal Ratzinger na época, né? Ratzinger eu não tive muita comunicação com ele, não. Ratzinger eu não. Quando ele foi Papa, eu só tive com ele uma vez.
Agora o Papa, Dom Pestana teve também um contato com ele bastante, não teve na época? eu acho que não sei, com Bento XVI, eu não sei. Paulo VI, sim. Tanto que Paulo VI, aliás, Paulo VI, não, João Paulo II, ele nos chamava no meio da episcopado, assim, reunião, por exemplo, a sala de audiência, aquela sala grande do Papa, e ficava em círculo, o Papa ia entrar, a gente era naquela expectativa, o Papa ia entrar. Então, o secretário abria a porta, cardeal, e o Papa vinha, olhando. Me lembro que o cardeal aqui eu era o quinto, dessa vez aqui eu era o quinto e o era o sexto. Eu dava assim, tinha 20, não sei se era 23 ou 25 bispos. Muita gente. Diz bom dia, bom giorno. Já chegava em mim e falava assim, Uruaçu. Anápolis. Uruaçu era só. O senhor ficava danado, um tempo assim. Por que o Papa fala Uruaçu, nome indígena, não sei o quê, e fala Anápolis, e não fala nós? Vai perguntar para ele, eu não sei. Eu mesmo não sei. No caso, eu não sei por quê. Mas ele me chamava por Uruaçu. Uruaçu. Anápolis. Nossa, não sei por quê. Ele ligava os dois assim, o Papa. Já deu o nosso horário, conforme combinado, né, Dom José? E nós queríamos presenteá-lo, né? O Antônio vai. Isso, nós vamos presenteá-lo aqui com um envio de lembrancinha. Fala. Oferecimento. O que é isso? É um presente? Sim. Presente. Nosso patrocinador e editor. Bentos Ateliê oferece essa singela lembrancinha ao senhor. Canecona bonita aqui, ó. José Chá, nós tomamos café com leite aqui. Esse é o símbolo do nosso podcast, também a imagem de Nossa Senhora. Muito obrigado. E a gente já começa a fazer os nossos agradecimentos. É uma honra poder ter conversado com o senhor, aprendido, escutado essas histórias. Então a gente agradece muito. E precisando da Diocese de Anápolis, né? Passando por lá, nosso podcast está sempre de portas abertas para o senhor. Que Deus abençoe e muito obrigado por ter nos recebido aqui. Com certeza, Nerópolis ficaria honrados com a presença do senhor. Obrigado. E ainda mais o senhor que agora nós podemos falar, o senhor conheceu 2 santos, São João Paulo II, Padre Pio, quem sabe no futuro... Bento XVI. Manuel, tá pensando no Manuel, mas... quem sabe um futuro... A Dulce também. Olha só. Conversei muito com ela. Dulce. Santo Taio do Santo, né? E alguns aí por aí também. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês. Esse sacrifício, vim longe aqui para não ouvir quase nada, né? Não é sacrifício nenhum, é uma honra. Uma palestra, uma conversa informal, assim, muito simples. A falar sobre um amigo, assim, não precisa preparar muita coisa, não. Então, tinha muitas coisas para falar ainda sobre ele, muita coisa. Mas é um homem que, certamente, ele está intercedendo por nós lá no alto, com certeza. Agradeço, então, também àqueles que nos ouviram, de longe, que nos ouviram, que interessa também por esse assunto. E agora, como está na hora do almoço, eu os convido para almoçar conosco, um feijãozinho com arroz aí. Ótimo, tá bom. Pedimos que o senhor deixe uma bênção para todos que irão assistir. Eu vou dar uma bênção especial, sobretudo nesse começo de ano, para que todos tenham um ano abençoado e santo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.